Tudo bem, pessoal? Nesse bloco agora, a gente vai trabalhar com os anexos e volumes da LOA. Obviamente que esses anexos e volumes da LOA vão respeitar a estrutura da LOA que constou na LDO e constou na própria LOA. Como a gente acabou de ver nas aulas anteriores, o penúltimo artigo da LOA deveria trazer pelo menos, todos os componentes, certo, que devem acompanhar a LOA. A gente vai usar como base a união, mas eu vou deixar claro o que, no meu entendimento, deveria ter também na sua LOA de nível municipal. Esse anexo não pode faltar, esse volume não pode faltar, ou essa estrutura não pode faltar. Acompanhe comigo. Então vamos lá. Inicialmente, uma coisa que não pode faltar é a classificação da receita, corrente e capital no primeiro e segundo nível. E os valores, óbvio. Ok? Então, esse volume aqui, você não pode, certo, deixar de ter. E aqui ele está falando sobre refinanciamento da dívida. O que seria isso aqui? São as operações de crédito que você vai fazer apenas para jogar a dívida mais para frente. Ou seja, essa dívida aqui, ó, esse valor aqui de 917 milhões, bilhões no caso, eles poderiam estar aqui, ó, em operações de crédito. Mas por que eles foram colocados lá embaixo? É para demonstrar que esse refinanciamento da dívida vão ser novas operações de crédito para jogar a dívida mais para frente. Geralmente aqui dentro, no âmbito federal, vão estar os títulos do Tesouro. Mas se o seu município, se o seu estado, ele já sabe previamente que ele vai fazer operações de crédito para postergar dívidas para jogar mais para frente, aí nesse caso você também já joga no item 3 aqui, que é o refinanciamento da dívida pública. Perfeito? Outro anexo importante é o anexo que você vai separar as despesas dos órgãos e aí você vai separar em fiscal e seguridade social ao mesmo tempo. Então você vai ter aqui os órgãos, vai ter a fonte tesouro e vai ter as outras fontes. E você vai ter o total. Perfeito? Seria isso daí. Outro ponto importante são as fontes do orçamento de investimento. Recursos de geração própria, recursos para aumento do patrimônio líquido, operações de crédito de longo prazo e debêntures. Agora deixa eu te colocar o seguinte, esse daqui, que é os recursos para aumento do patrimônio líquido, é o que a gente chama de AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital. Então, de AFAC, você vai ter isso aqui, certo? Seja do Tesouro, seja da controladora. O que é geração própria? São as receitas, é o próprio lucro, certo? E aí tem as operações de crédito que essas empresas estatais independentes podem fazer. Moral da história, quem banca o orçamento de investimento são as próprias empresas estatais independentes com seus recursos próprios, com os aportes que elas recebem do ente controlador ou das suas controladoras, ou de operações de crédito que elas fazem, ou de debêntures que elas emitem. É daí que vem o dinheiro das empresas estatais independentes, e não do orçamento de investimento diretamente, certo? Ou seja, o dinheiro que pode vir do orçamento fiscal e da Seguridade Social para o orçamento de investimento é em função de adiantamento para futuro aumento de capital, a FAC, certo? Ou seja, é uma despesa, mas em função dessa despesa aumenta o volume investido na empresa. Inclusive, isso aí no âmbito federal fica fora do teto dos gastos da emenda constitucional 95. Agora a gente vai ter as despesas do orçamento de investimento por órgão orçamentário. Você vai ver que não são todos os ministérios que têm empresas estatais independentes. Então aqui as empresas estatais independentes, ou o dinheiro, vai estar no mapa, vai estar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que agora foi quebrado em comunicações, Ministério da Economia, Minas e Energia, Saúde, Infraestrutura e Defesa. Então você está vendo que não é todo o ministério, não é toda a secretaria que vai ter orçamento de investimento. Perfeito? Aí você vai ter o anexo 5, que também é um anexo obrigatório, porque ele está de acordo com a Constituição Federal, que você vai ter toda a despesa com o pessoal. Então você vai ver agora, o que é que você viu até agora? Você viu que teve os anexos com a receita, corrente capital, depois você teve o anexo com os orçamentos fiscal, seguridade social, depois de investimento. Agora chegamos no anexo que autoriza o aumento de gasto com o pessoal para o exercício seguinte. Isso também faz parte da LOA, do PLOA no caso. E aí está aqui como é que é feito na União, você pode usar como exemplo também no seu município. E aí no caso da União você ainda tem um anexo que trata das obras com indícios de irregularidade. Isso também faz parte da estrutura da sua LOA, também deve fazer parte.
E aí você tem aqui um anexo 7, que trata da metodologia da distribuição da despesa fixada do orçamento fiscal e seguridade social por função de governo, seguindo a metodologia das Nações Unidas. E aí, pessoal, chegamos agora nos volumes. Então a gente passou pelos anexos, agora a gente vai entrar em alguns volumes que também são interessantes e que no âmbito federal fazem sentido e que, com certeza, no âmbito municipal, estadual, também são bem interessantes. Então você está vendo aqui o seguinte, o primeiro volume são os quadros orçamentários consolidados e as receitas do orçamento fiscal e seguridade social. Aí aqui você tem basicamente um balanço orçamentário, se você for ver. Você tem a receita corrente, a despesa corrente, a receita de capital, a despesa de capital. Você tem aqui um déficit no orçamento corrente, certo? E aí, isso já mostra o seguinte, se a sua receita corrente é isso aqui, e se a sua despesa corrente é essa, e vamos olhar agora as operações de crédito. Quando você coloca aqui as operações de crédito, 1 milhão e 700, 1 trilhão e 700 bi, você já está vendo que elas são maiores do que certo? Do que as despesas de capital. Ou seja, essa situação aqui, que a gente estudou inclusive na unidade didática 1, é a situação, isso aqui é uma situação real, tá? Essa situação aqui configura a quebra da regra de ouro. Porém, você não pode quebrar a regra de ouro já na elaboração do PELO, mas você está quebrando na prática. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que incluir um artigo no projeto de LOA dizendo que essa diferença entre as operações de crédito e a despesa de capital, no caso a diferença aqui vai ser em torno de, arredondando, né? 430 bi. Esses 430 bilhões, eles estão condicionados durante o exercício seguinte a serem aprovados mediante créditos suplementares ou especiais. Perfeito? Seria isso daí. Agora a gente tem a receita do orçamento da Seguridade Social por categoria econômica. Agora, só Seguridade Social. Você está vendo aqui o orçamento da Seguridade Social, certo? E você está vendo que uma parte do orçamento da Seguridade Social é coberto. 284 bi vem do orçamento fiscal. Está aqui. Para poder ficar equilibrado. Perfeito? Ok, seria isso aí. E no orçamento da Seguridade Social, não teve juros, nem amortização da dívida, e não teve reserva de contingência. Diferente daqui, ó. A gente já colocou a reserva de contingência aqui, ó. A reserva de contingência saiu toda, certo? Do orçamento do orçamento fiscal, nesse caso. Porque aqui não tem reserva de contingência, aqui só tem outras. Perfeito? Outro ponto importante aqui é a receita de todas as fontes por órgão e unidade orçamentária. Ou seja, o que é que vai ser feito agora? Para cada órgão, a gente vai dizer de onde vai vir o dinheiro para cobrir aquilo, de onde vem e para onde vai. A gente vai usar a classificação por fonte, que a gente também já estudou. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Câmara dos Deputados. Aí eu vou usar 1,50, 1,63 e 1,80. É de onde vem o dinheiro, certo? Aí depois eu tenho aqui 1,50, 1,63 e 1,80. Você vai ver que ele vai repetir de novo. Ó. Recursos próprios não financeiros é 1,50. Recursos próprios decorrentes de alienação de bens e recursos próprios financeiros. Isso repete direto. O importante é que você tem um quadro, e aí não precisa ser exatamente esse, até porque os códigos mudam para os municípios, mas você tem que ter para cada órgão, já que você sabe a receita, você sabe a despesa, você tem que colocar aquela despesa, qual é a fonte do recurso daquela despesa para cada órgão. Esse volume é importante também, dentro do volume 1, quadro 3. Agora vamos para o volume 2. O volume 2, ele vai ter os programas de governo. Lembrando, a classificação programática ela é obrigatória. Ela não é padronizada, porque os estados e municípios podem batizar os programas da forma que eles quiserem. Na União se chama finalístico, gestão, operação especial. Pode ser que no estado ou município se dê outro nome. Até aí tudo bem. Mas é importante que você já classifique a sua despesa por programa. Isso é obrigatório, porque o orçamento programa é obrigatório para toda a federação. Então existe um volume na União, que é o volume 2, certo? Que trata de todos os programas que constam no orçamento fiscal e seguridade social, todos os programas de governo. E aí você está vendo aqui, por exemplo, os programas de governo e as previsões plurianuais de despesa. Então você tem os programas finalísticos, todos,
você tem os programas de gestão e manutenção e os programas finalísticos com previsões plurianuais e previsões plurianuais, certo? Isso aqui são das estatais. Então aqui você vai ter os 3 orçamentos. Acabei de falar orçamento fiscal e seguridade social, mas são os 3. Orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimento. Todos os programas vão estar aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos. Você vai ter o programa, vai ter a atividade, certo? Esse é o programa, o órgão. Aí você vai ter uma atividade aqui, você vai ter esse projeto aqui, para essa unidade orçamentária, no caso FUNAI, ó, FUNAI. Aí você vai ter essa atividade e esse projeto. Agora você vai ter uma outra unidade, que é recurso sob a supervisão da FUNAI. Aí vou ter essa atividade e vou ter esse projeto. Ou seja, é importante que a prefeitura, o Estado, ele discrimine os programas e dentro daquele programa qual é o órgão responsável e dentro do órgão responsável quais são as atividades, o código da atividade e o código do projeto. Se for projeto ou se for atividade. Lembrando que você já sabe o conceito de projeto e atividade que a gente já estudou na unidade didática 1. E aí você vai ter aqui você vai ter os valores projetados para 2020 e as projeções plurianuais para os anos seguintes. Chegamos agora no volume 3. O volume 3 é o volume dos outros poderes, até para não misturar com o do executivo. Então, no caso da prefeitura, o volume 3 você pode deixar por o legislativo. O volume 3 no Estado vai ser o legislativo, o judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e por aí vai. Perfeito? Então está aqui. Mesma sugestão. Aí você vai ter o órgão, vai ter o programa, perfeito? Vai ter a classificação funcional, vai ter a unidade orçamentária, o grupo natureza da despesa, e aqui você vai ter a classificação por fonte. Ou seja, esse quadro que faz parte do volume 3 também é importante. Chegamos no volume 4. Agora você vai ter o detalhamento das ações dos poderes executivo, presidência e ministérios, exceto o MEC. Por que o MEC? Porque o MEC é muito grande. Pode ser que o seu estado ou seu município tenha alguma coisa, alguma secretaria que seja muito extensa. Aí você pode fazer um volume apartado. Aqui é a mesma coisa. Eu trouxe aqui o da CGU. Aí você vai ter o programa, os programas importantes, você vai ter a classificação funcional, você vai ter as subfunções, você vai ter a unidade orçamentária, vai ter o grupo natureza da despesa e vai ter o volume total aqui. No caso, 980 milhões. Certo? Já incluindo aqui a despesa com pessoal. Perfeito? Aqui, ó. A despesa com pessoal já entrou aqui. É o volume maior, inclusive. Certo? E aí você tem aqui em torno de 83 milhões de custeio e investimentos. Perfeito? Total quase 1 bi. Mas não chega a 1 bi, não. O do TCU, só para a gente dar aqui uma ideia, o do TCU deu 2,2 bi. É um pouco mais do que o dobro do da CGU. Ministério da Educação, mesma coisa. Agora eu vou fazer o detalhamento, só que agora no Ministério da Educação eu vou ter vários institutos e várias universidades. Por isso que é discriminado. Eu tenho mais de 200. Então, já que eu tenho mais de 200, eu não foi interessante eu misturar junto com os outros ministérios que não vão ter essa quantidade de unidades orçamentárias. Perfeito? E aí temos o orçamento de investimento. Mesma coisa. A gente vai ter os programas, vai ter a função, vai ter as despesas por função e subfunção, certo? E aqui você vai ter os órgãos. E você vai ter as fontes. Você vai ver que esses códigos das fontes aqui são diferentes das fontes padrão. Por quê? Porque essas fontes, elas ficam apenas no orçamento de investimento. Perfeito? E aí, dever de casa. O seu ente possui todos esses anexos e volumes? Se falta algum, qual o motivo? Vá ao nosso fórum e poste seu comentário. Então, agora, qual o dever de casa que eu te peço? Você pega a LOA atual do seu estado e do seu município, estuda, vê se esses anexos, acompanha a aula de novo, vê se esses anexos e esses volumes que a gente trouxe constam, se eles realmente fazem ou não fazem falta, e se você faz parte do processo, você tenta aprimorar o processo usando como referência a União. Perfeito, pessoal? E aí, a gente encerra por aqui. Vá lá no fórum, deixe seu comentário e a gente comenta sobre isso aí. Preferencialmente, quando você fizer a pergunta, coloque o link da sua LOA do seu estado e município, para que a gente faça um comentário mais objetivo e mais pragmático em cima de um caso concreto. Encerramos por aqui, até a próxima, fiquem com Deus.